Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua casa nesse dia. A palavra de Deus nos diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós somos um povo tremendamente abençoado pelo nosso Deus na pessoa de Jesus Cristo. E isso é motivo de nós darmos louvores ao Senhor e nós sermos gratos a Deus, porque de fato as bênçãos do Senhor reservadas ao seu povo, elas têm sido derramadas sobre nós todos os dias. É promessa de Deus para a minha vida, é promessa de Deus para a sua vida também, e que você possa descansar nessas promessas, na certeza da palavra de Deus se cumprindo cabalmente na sua vida. Isso nos leva a adorar a Deus, isso nos leva a cada dia a reconhecer quem Deus é e nos leva a fazer o que vamos fazer nesse momento, cultuar a Deus, bendizer ao Senhor, por na nossa vida a gente poder experimentar do seu amor e do seu cuidado e, portanto, na nossa relação com Ele, sabemos quem Ele é e sabemos do que Ele é capaz. Bendito seja o Senhor, o nosso Salvador, que você possa cultuar a Deus com esta consciência, que você e a sua casa possam reconhecê-lo a cada dia como o Senhor Todo-Poderoso, aquele que nos traz uma esperança sempre renovada, principalmente diante dos dilemas que nós temos enfrentado a cada dia. Convido você a fechar os seus olhos e nós fazemos uma oração nesse momento, começando então assim este nosso momento de culto ao nosso Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela certeza que nós temos na fé que nos foi dada na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Certeza essa de quem Tu és, certeza esta, ó Pai querido, de que as Tuas promessas, de que a Tua palavra ela se cumpre cabalmente na vida do seu povo. E que isso, ó Deus amado, todos os dias possa servir de alento a todos nós, principalmente diante das lutas que nós vemos enfrentando nos últimos tempos. Que a nossa vida, que nós jamais nos esqueçamos de quem Tu és e que independente do que venhamos a passar, que nós possamos ter uma consciência clara de que estamos seguros nas Tuas mãos. E que isso nos leve a Te adorar, nos leve a Te bendizer e nos leve a fazer o que vamos fazer nesta hora, cultuar o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é inigualável, porque Tu és inigualável, Pai. Louvamos o Teu nome, Te agradecemos por esse momento, eu Te agradeço por este irmão, por esta irmã que está nessa hora ouvindo essa mensagem, participando aí na sua casa, aonde estiver, deste momento de culto ao Senhor. Que o Senhor aprove pela sua misericórdia e graça falar aos nossos corações nessa hora pela Tua palavra. Assim nós oramos, entregando as nossas vidas diante do Teu altar. Oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar o nosso Deus com uma canção, juntamente com o grupo de louvor.
Bendito seja o nosso Senhor. É muito bom poder louvar e declarar quem o nosso Deus é e tudo aquilo que o nosso Deus é capaz de fazer. Nessa hora, então, eu quero convidar você a nós irmos para a Palavra de Deus, para que a gente possa, então, compartilhar, né, desta Palavra Santa e Bendita. Nós estamos terminando hoje a nossa série de mensagens que tem como título Interrupções, quando a agenda de Jesus transforma a nossa vida. E nós vimos até aqui, nestas 5 mensagens, nestes 5 domingos, quando Jesus interrompeu a rotina de vida de alguns personagens bíblicos, e nós lemos a história de alguns deles no Evangelho de João, as suas histórias mais variadas, ele ofereceu algo totalmente novo para a vida dessas pessoas. Nós vimos aí que Jesus ofereceu um novo pensar para o religioso Nicodemos, ofereceu um novo sentido para a vida da mulher samaritana, ofereceu um novo recomeço na história da mulher adúltera, e na semana passada nós vimos o Senhor Jesus oferecendo uma liberdade real na vida daquele cego que nós vimos na história da semana passada. E nós então vamos terminar a nossa série hoje falando sobre esperança, falando sobre uma nova esperança que o Senhor Jesus ele vem nos trazer. E para isso eu convido você a ler junto comigo, vai ser projetado aí para você, ali no Evangelho de João, no capítulo 11, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 7, depois do verso 17. E à medida que a gente vai conversando na mensagem, nós vamos discorrendo sobre outros textos deste mesmo capítulo. Acompanhe a leitura do texto bíblico. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta, a sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Verso 17 diz assim: quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Queridos, é fato que o ano de 2020 tem sido um ano atípico para todos nós. É fato que nós temos vivido um ano de muitas lutas e muitos lutos também. Algo que talvez a gente jamais esperasse passar por uma situação ou por situações como essas. E certamente, diante desses fatos, a esperança de que dias melhores possam chegar soa muito alto na nossa mente e é como que uma música que soa nos nossos corações. Há um desejo latente em todos nós em relação a isso. Há um grupo de rock pop brasileiro chamado Jota Quest, e eles têm uma música que tem como título Dias Melhores. E essa música diz assim: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Veja a frase que se repete constantemente nessa canção. Vivemos esperando, vivemos esperando, vivemos esperando, vivemos esperando, vivemos esperando dias melhores. Porque a esperança
ela é um anseio comum no coração do ser humano. O desejo de termos dias melhores é latente, principalmente em tempos como esse, em tempos de pandemia, em tempos de inseguranças políticas e financeiras, ou principalmente porque somos assolados por enfermidades e pelo terrível terror da morte que nos assedia, né, todos os dias com esse tal de coronavírus. O problema disso tudo, dessa questão, dessa esperança latente na vida do ser humano, é que todas as fontes dessa vida onde nós depositamos as nossas esperanças, elas se findam também com o próprio homem, elas têm prazo de validade quando estão ligadas a qualquer coisa dessa existência de vida. Mas olha, Jesus Cristo ele vem trazendo uma proposta diferente para a gente. Se você voltar um pouco aí, vai ser projetado esse texto no capítulo anterior, em João capítulo 10, verso 27 e verso 28, o texto diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará ou as poderá arrancar da minha mão. É uma proposta de Jesus aqui irrecusável em termos de segurança, em termos de esperança, que vai além do horizonte, que vai além daquilo que a gente efetivamente pode ver nesse momento. E é isso que ele vai nos trazer como resposta no capítulo 11. Capítulo 11, esse é o último grande milagre público de Jesus. Logo depois disso, ele vai entrar em Jerusalém na sua última semana, antes dele ser preso e depois crucificado. Em Betânia, uma cidade próxima de Jerusalém, havia uma família muito amada por Jesus: Lázaro, Marta e Maria. Eles conheciam a Jesus, conheciam os milagres que Jesus havia feito, mas também Jesus conhecia essa família. Lázaro fica doente, e o texto não fala qual tipo de doença é. Jesus é avisado dessa enfermidade do seu amigo Lázaro, mas ele não vai imediatamente socorrer essa família e socorrer o seu amigo. Ele se demora um pouco ali onde ele estava ainda, e quando ele chega a Betânia, Lázaro já havia morrido há 4 dias. Marta e Maria sofrem com a perda do irmão, sofrem com a demora de Jesus, pois sabiam que se Jesus estivesse ali, certamente Jesus haveria de curar Lázaro, porque elas conheciam a Jesus e sabiam do poder do Mestre. Mas veja bem, o que eu quero chamar a sua atenção é que você não perca o foco e não se engane, porque o foco desse texto não é o milagre de Lázaro. Não é a ressurreição de Lázaro. O milagre, na verdade, é algo secundário. Mas o milagre tinha uma finalidade única e específica aqui: apontar para Jesus Cristo. Apontar para Jesus como Filho de Deus, como Deus encarnado, como o Deus Todo-Poderoso presente nesse mundo. Mais do que o milagre, mais do que a cura em si, Jesus Cristo, nesse texto, é apontado como a nossa esperança. Diante da dor e diante do sofrimento e diante da própria incredulidade que nós vemos nesse texto, mas também que nós vemos na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, pensando nisso tudo, o tema que eu queria meditar com você nessa hora é bem simples: uma nova esperança. Uma nova esperança. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que Jesus, ele se identifica com a nossa dor e se compadece de nós. Verso 1 ao 3 e depois o 35. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. As 2 irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu amigo Lázaro está doente. E o verso 35 diz: Jesus chorou. Meu querido, a Bíblia ele apresenta a relação de Deus com a gente da maneira mais surpreendente possível. Deus é aquele que nos cria, nós vemos no começo da Escritura. Depois nós vemos Deus que vem até nós através da pessoa de Jesus Cristo, ele é chamado Emanuel. Mas o Deus que nos cria e o Deus que vem até nós também é o Deus que habita em nós, através da pessoa do Espírito Santo. Veja como existe um relacionamento, algo relacional aqui, nessa relação, digamos assim, de Deus com a sua criação, de Deus comigo e com você. Jesus Cristo ele vem a esse mundo exatamente como uma demonstração clara do amor de Deus por nós.
Tanto é que na primeira carta que João escreve, no capítulo 4, verso 19, João diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Veja, em todo momento, em todo tempo, Deus sempre dá o primeiro passo na nossa direção. Sabe o que isso mostra para a gente? E quando a gente olha para Jesus e vemos aquilo que Jesus faz em relação a nós e ao seu povo, quem ama se identifica. Quem ama sofre. E, portanto, não pode existir amor na indiferença. E é por isso que Jesus não é indiferente a nós, é por isso que Jesus não é indiferente nesse texto. O verso 35 diz: Jesus chorou. Poucos textos ilustram para a gente de uma maneira tão vívida essa humanidade de Jesus, como esse texto do verso 35. O choro de Jesus é um choro de tristeza pela tristeza do outro. O choro de Jesus é um choro de luto pelo luto do outro. O choro de Jesus é um choro por ver o choro do outro. Mas também o choro de Jesus é de tristeza, é de luto e é por conhecer o sofrimento, a causa do sofrimento da humanidade, a causa do sofrimento de Marta e Maria, a causa do sofrimento que levou Lázaro a morrer, a causa do sofrimento que faz com que eu e você muitas vezes percamos a esperança. É por isso que Jesus chora, é por isso que Jesus se enluta e se entristece, porque Jesus sabe a causa do sofrimento. O pecado. O pecado que trouxe a dor e o sofrimento para a humanidade, mas o mesmo pecado que trouxe a incredulidade para as pessoas, e esse pecado que causa a incredulidade afasta as pessoas do amor de Deus. Jesus já havia lamentado sobre esta incredulidade na vida do seu povo. Lá em Mateus capítulo 23, verso 37, ele diz assim, Jesus disse, preste atenção, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Incredulidade. Sabe, as lágrimas de Jesus, além de revelar a sua humanidade, também revelam a sua compaixão, também revelam o seu amor. Jesus amava essa família, Jesus amava o seu povo, assim como Jesus ama a sua família, ama a minha vida e ama a sua vida. E por isso ele intercede por nós, e por isso ele sofre por nós, e por isso ele se identifica com nós e se compadece das nossas vidas. É por isso que Jesus estava presente naquele momento, é por isso que Jesus veio a esse mundo, sentiu as nossas dores, sentiu os nossos sofrimentos e morreu voluntariamente. João capítulo 10 fala que ele decidiu morrer por nós exatamente para nos livrar de tudo isso. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele expressou numa frase muito bem esse caráter amoroso que Deus tem. Ele diz assim, ele não é o Deus distante dos deístas, nem o Deus impessoal dos panteístas, nem o Deus fatalista dos estoicos, nem mesmo o Deus bonachão dos epicureus. Ele não é o Deus morto, pregado numa cruz, nem o Deus legalista, xerife cósmico dos fariseus. Ele é o Deus Emanuel. Ele chora com você, ele sofre por você, ele se importa com você, ele se identifica com você. Ele é o Deus que chora, que sofre, que terapeutiza a nossa dor. Jesus é assim. Esse texto está mostrando exatamente isso. Irmãos, quando eu choro, é impossível imaginar um Deus que esteja distante de nós, indiferente às nossas dores, indiferente aos nossos sofreres. A Bíblia nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, essa presença desse Deus o tempo todo, da Trindade o tempo todo, agindo em nosso favor, percebendo os nossos sofrimentos. Por exemplo, em Êxodo capítulo 3, quando Deus fala com Moisés a respeito do sofrimento que ele está vendo o povo sofrer ali no Egito, no cativeiro do Egito, o texto diz assim, o Senhor disse, certamente vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor, conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo. Deus conhece o sofrimento do seu povo. Deus conhece o sofrimento de Marta e de Maria, Deus conhece o meu sofrimento e o seu sofrimento.
E por isso Jesus desceu a fim de nos livrar de toda a fonte de sofrer. Jesus se identifica conosco, Jesus se compadece de nós por seu amor. Ele sabe exatamente o que você sente, o que você passa. Por isso Hebreus nos diz, no capítulo 5, verso 15 e 16, o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário. Portanto, tenhamos confiança e nos aproximemos do trono divino onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça para ajuda em momento oportuno. Veja bem, tudo isso aponta para este aspecto empático, esse aspecto amoroso, cuidador de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que cura as nossas dores, mas ele também é ferido por nós. Isaías 53 diz assim: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Jesus não apenas está presente no seu sofrimento, mas se compadece, sofre e chora junto comigo e com você. Ele mostra isso publicamente. Jesus estava diante de uma multidão ali, pessoas tinham vindo de Jerusalém. Jerusalém ficava apenas pouco menos de 3 quilômetros de Betânia. Haviam pessoas ali, haviam carpideiras presentes ali, todas vendo a reação de Jesus ao sofrimento de Marta e de Maria, vendo a reação de Jesus por perder um amigo próximo, mas também vendo a reação de Jesus ao olhar para todas aquelas pessoas e perceber incredulidade em algumas delas. Jesus se compadece, Jesus chora. Aquele que enxuga as nossas lágrimas chora com a gente. Isaías 63, verso 9 fala assim: Em toda a angústia deles, também ele se angustiava. E o anjo da sua presença o salvou. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os resgatou, os tomou e os conduziu todos os dias passados. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja enfrentando um momento desse, seja por dor, desilusão, angústia, tristeza, seja lá o que for. E talvez a gente pense que o Senhor não se importa com a gente. Porque parece que o Senhor demora, parece que o Senhor não responde a nossa oração quando a gente ora. Mas eu quero dizer para você que é muito o contrário disso. O Senhor ele se importa e muito com a minha vida e com a sua vida e o que acontece comigo e com você. E Ele está pronto a nos oferecer uma nova esperança. O texto diz assim, verso 35 e 36. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: Vejam como ele amava Lázaro. O choro de Jesus também é por nós. É assim que, em meio às dores e ao caos da nossa vida, a gente encontra consolo nele. Saber disso já nos oferece uma grande esperança diante dessas situações que a gente vive. Mas Jesus vai além disso e vai nos mostrar como. E isso nos leva para o segundo ponto dessa mensagem, quando Jesus desperta a nossa fé nele. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedires. Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. Jesus se identifica com a nossa dor, se compadece de nós, e Jesus, nisso tudo, desperta a nossa fé nele. Um teólogo, pastor, puritano congregacional inglês do século XVIII, chamado Jonathan Edwards, ele diz assim: as realidades e a natureza da vida que ainda está por vir influenciam o tempo presente. A igreja consiste numa comunidade redimida, vivendo esta vida de acordo com os princípios e ditames da vida por vir. Viver entre dois mundos significa viver a visão do céu na terra. Dá-me, ó Deus, um olhar fixo na eternidade e os pés na história.
O que Jonathan Edwards está dizendo é que nós estamos vivendo uma vida em dois mundos. E ele não nega que a gente precisa viver essa vida e encarar todas as contingências dela, encarar todos os desafios que ela traz para nós. Mas o que ele quer dizer com essa frase é que nós não precisamos vivê-la com os parâmetros e as desesperanças dessa própria vida, você entende? É isso que Jesus está mostrando para nós. É por isso que Jesus quer despertar a nossa fé nele. Talvez o problema nosso hoje, meus irmãos, e também o problema de Marta e de Maria naquele momento, seja em nós não termos a menor ideia do que Deus está fazendo. É só a gente comparar, por exemplo, a fala delas com a fala de Jesus no verso 4. Elas falam, as duas repetem nesse texto aqui que nós lemos, verso 20 ao verso 22, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas a fala de Jesus, no verso 4, diz assim que essa enfermidade, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Perceba, a gente não tem noção daquilo que Deus está fazendo na história. A gente não tem noção, muitas vezes, daquilo que Deus está fazendo na nossa história. E é por isso que a gente vive tão apegados a essa vida e a tudo que diz respeito a ela, porque isso nos dá uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de controle. A gente teme não ter o controle da vida, o controle das coisas nas nossas mãos. Viver pelo que se vê, viver por aquilo que a gente pode controlar, é a forma humana que a gente encontrou de contemplar a vida e de quantificar a vida, se está tudo bem ou não está bem. É assim que a gente vive. Quando a gente tem o controle das coisas, está tudo bem. Mas quando a gente perde o controle, por menos que seja, então a vida não está bem, porque nós não temos o controle dela. Jesus vem mostrar para nós aqui que as percepções que nós temos podem estar erradas. E ele então nos convida a confiar nele, a crer no seu poder, na sua sabedoria de fazer e como fazer as coisas. Veja, Jesus ele se demora a ir. Jesus se demora a responder. Tudo sai do controle de Marta e de Maria, não é isso que aconteceu ali? Olha, elas mandaram um mensageiro até Jesus, porque elas sabiam, se Jesus estivesse ali, vão mandar uma mensagem para Jesus, Jesus vem e resolve isso. Isso é controle. Mas Jesus demora a responder. Jesus, tudo sai do controle delas, no final das contas. Mas o resultado final disso qual é? Lázaro é ressuscitado. O que é que Jesus está dizendo para elas aqui? E o que é que Jesus está dizendo para nós aqui? Ele está dizendo assim, pode não ser no seu tempo. Pode não acontecer do seu modo. Pode isso não atender às suas expectativas. Mas eu tenho o poder e eu estou provando isso. Lázaro, vem para fora. Veja que coisa fascinante que Jesus está mostrando aqui. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós fomos chamados para viver pela fé. E viver pela fé implica incertezas quando elas não são aparentes e até mesmo contraditórias. No verso 40, Jesus diz para Marta assim, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Jesus está dizendo em outras palavras assim, é crer para ver e não ver para crer. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque a maneira de Deus agir, a forma de Deus trabalhar, às vezes não, na maioria das vezes elas fogem às nossas percepções, às nossas capacidades de compreensão. Nós temos uma visão muito limitada da maneira de Deus agir, do que Deus quer. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Jeremias 29:11 diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Sabe o que é que Deus está falando aqui através do profeta? Deus está falando a respeito do cativeiro. Esse povo de Deus foi mandado para o cativeiro babilônio. Eles ficaram lá no cativeiro babilônio, 70 anos. E Deus está dizendo assim, o cativeiro para vocês é bom. O cativeiro para vocês é a minha graça, é para o bem de vocês. Um outro texto que nos ajuda também a pensar um pouco sobre isso, Isaías capítulo 55, nos diz assim, porque os meus pensamentos e os meus caminhos não são os mesmos de vocês, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. É exatamente isso que o Senhor diz no verso 4. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Esse milagre não tinha um fim em si mesmo. Não era um fim em si mesmo. Veja bem, o propósito aqui era abrir as portas para a fé salvadora e despertar uma confiança maior em Jesus. Veja, o verso 44 e 45 fala assim: o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus, preste atenção nisso, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Nenhum milagre ele tem a finalidade de trazer satisfação ou de trazer realização pessoal, por mais justo que esse milagre seja. É óbvio, o milagre nos abençoa, sem dúvida alguma. Mas todo milagre sempre é um convite para a gente olhar para Jesus. Sempre é um convite para a gente olhar para o que Deus está fazendo, para o Deus que está fazendo o milagre. Sempre é um convite ao fortalecimento da nossa fé nele. Jesus quer fortalecer a fé daquelas mulheres nele. E Jesus quer despertar a fé nele, na vida daqueles incrédulos que estavam ali. E assim como Jesus quer despertar através desse exemplo a fé nele, na vida daquelas mulheres, ele também quer fazer isso na minha vida e na sua vida, quando a gente olhar para essa história, para esta narrativa e para aquilo que ele fez nesse momento. Mas tem algo mais profundo nisso. Já que Jesus tinha poder para reviver um corpo em estado de decomposição há 4 dias, então Jesus poderia fazer qualquer coisa, não é? Ou decidir simplesmente não fazer nada. Isso chama-se poder e soberania. Pergunto para você, sua fé é assim? Você consegue descansar em Deus, mesmo quando Deus demora a responder o seu clamor? Mesmo que Deus se silencie? Veja que frase fantástica que o reverendo Augustus Nicodemos Lopes disse. Ele disse assim: o grande desafio da espiritualidade, e espiritualidade tem a ver com fé cristã, é você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar e ainda tudo dando errado. Sabe, irmãos, às vezes a nossa crença em Deus vai até o limite do seu silêncio, da sua resposta negativa, da demora em responder. Até onde vai a sua crença em Deus? Até onde vai a sua fé no Senhor? Que Deus é esse que você serve? Jesus faz um milagre ali. O milagre em si é secundário. Jesus está naquele milagre mostrando quem ele era, que poder ele tinha, mostrando a sua divindade, que ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso. Quem é o Deus que você serve? Aonde está o teu coração? Onde está firmada a sua fé? Lembra-se dos amigos de Daniel? O Nabucodonosor resolveu jogar eles na fornalha, mas deu uma chance, dizendo assim: se vocês se dobrarem diante de mim e me adorarem, eu tiro vocês da fornalha. Sabe qual foi a resposta que eles deram para Nabucodonosor? Eles disseram assim: se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem que o Senhor levantou. Jesus não fez nada para impedir a morte de Lázaro. Nada. Jesus não mudou a sua agenda por causa da enfermidade de Lázaro. Não mudou. E aí? Ele deixou de ser Deus? Ele deixou de se importar com Marta, com Maria, com Lázaro? De maneira nenhuma. Óbvio que não.
Marta e Maria precisaram lidar com a doença do irmão. Marta e Maria precisaram lidar com a demora de Jesus e a morte. Entenda uma coisa, meu querido, os porquês fazem parte da nossa história. Sabe, tem coisas que nós só aprendemos ou só conseguimos enxergar depois de uma enfermidade, ou depois da morte de alguém querido, ou quando passamos pelo luto. Como crer em Deus diante de terremotos, diante de enchentes, diante de pandemias, diante de morte, diante de praga de gafanhoto? Como crer em Deus diante de ciclones, como a gente passou aí essa semana? Entenda uma coisa, nós somos filhos de Deus, mas nós não temos imunidade especial porque nós somos filhos de Deus, não. O amor de Deus por nós, o amor de Jesus por nós não nos garante imunidade especial contra tragédia, contra mágoas, contra frustrações e contra dores. Não garante. Mas em meio a isso, o Senhor quer despertar a nossa fé nele. Em meio a isso, o seu amor nos garante a sua presença e o seu cuidado, mesmo em meio a tudo isso. Veja esses dois textos. Isaías 49, verso 14 a 16, diz assim: Mas o povo diz, o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O Senhor responde, será que uma mãe pode esquecer de amamentar o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. O nome de vocês, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz assim: De maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Nós não temos nenhum tipo de imunidade especial contra as dores dessa vida. Mas nós temos a presença e o cuidado sempre constante de Jesus Cristo e do Senhor Deus. Nós somos assim, infelizmente. Nós não temos dúvida quanto aos prodígios de Jesus no passado. Nós não temos dúvida de crer que Ele fará coisas tremendas no fim do mundo, mas nós temos grandes dificuldades de crer que Ele pode operar o mesmo que Ele operou no passado, hoje na minha vida e na sua vida. É por isso que nós tememos. É por isso que nós andamos ansiosos. É por isso que nós temos medo do dia de amanhã, dos problemas que sobrevêm às nossas vidas. Hebreus capítulo 13 diz assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Entenda isso. Ele não era, ele não será. Ele é o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Quando nós somos confrontados pela doença, pelo desapontamento, pela demora, pela frustração e mesmo pela morte, o nosso único encorajamento é saber que nós vivemos pela fé em Deus e não por aquilo que nós vemos naquele momento. Por isso o Salmo 50, verso 15 nos diz assim: Invoca-me no dia da angústia, eu livrarei e tu me glorificarás. E isso nos leva então ao terceiro e último ponto dessa mensagem. Jesus nos oferece uma nova esperança. Jesus nos dá uma nova e transcendente esperança. Verso 25 e verso 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus ele não tinha a intenção de apenas mostrar soluções temporárias para os problemas da vida. E aqui eu não estou sendo nem um pouco insensível, ok? Por quê? Porque Lázaro morreu de novo. Apesar de Jesus ter feito Lázaro ressuscitar, Lázaro morreu de novo. Por quê? Porque ele ainda estava submisso aos poderes dessa vida que sofre com a presença do pecado. Quando a gente olha para isso, para esse fato, Lázaro ele é ressuscitado por Jesus, mas a ressurreição ela é imperfeita, porque ela apontava para uma ressurreição perfeita, uma realidade perfeita e totalmente nova.
Essa esperança que transcende a realidade é que Jesus quer ensinar aqui e que só Ele pode dar. Jesus tinha ressuscitado várias pessoas no seu ministério e olhe para você ver o crescimento gradativo nisso. Primeiro, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Ela tinha acabado de morrer, Marcos capítulo 5. Depois, Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Ele estava sendo levado para o cemitério. Primeiro ele ressuscita uma menina que tinha acabado de falecer. Depois ele ressuscita um jovem que já estava sendo levado para o cemitério, Lucas capítulo 7. E agora ele ressuscita Lázaro, alguém morto há 4 dias. Todas essas experiências mostram Jesus intervindo nesse processo de morte. Mas todas elas são ressurreições imperfeitas. Por quê? Porque todos eles morreram novamente. A filha de Jairo cresceu, ficou idosa e morreu. O filho da viúva de Naim, ele cresceu, ficou velho e morreu. Lázaro cresceu, ficou velho e morreu também. Quando Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida, Ele está apontando para Ele mesmo, naquilo que aconteceria com Ele após a sua morte e ressurreição, e para onde isso direcionaria como realidade possível, absoluta e perfeita. É isso que Paulo mostra para a gente em Romanos capítulo 6, ele fala assim, pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por meio de uma ressurreição igual a dele. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Além disso, a sabedoria bíblica diz que a morte física dos crentes é algo precioso para Deus. E entenda bem o que o Senhor quer dizer isso. Não é que Deus torce para a nossa morte, ou que Deus fica feliz quando alguém morre simplesmente por isso. Não. Mas é porque esse crente, essa pessoa que morre no Senhor, ele é retirado desse mundo de dor e sofrimento para ser levado para uma realidade totalmente perfeita, por breve tempo, até que tudo seja transformado. Veja esses textos aí, que eu quero colocar para você. O Salmo 116, verso 15, fala assim, preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Apocalipse 14, 13 diz, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. Aqui já está a resposta, porque a morte dos santos é preciosa para o Senhor. Por quê? Para que eles descansem das suas fadigas. Agora Apocalipse 7,14 fala, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Essa é a esperança nova e transcendente que Cristo quer mostrar, que Cristo quer nos dar. Que essa demonstração do poder de Jesus está revelando. Uma vida futura que só pode ser alcançada pela fé nele. O que Jesus está mostrando aqui é que a morte não tem mais a última palavra para aqueles que nele creem. Pelo contrário, a morte revelará algo muito mais excelente. É óbvio que nós sentimos a dor da separação. É óbvio que nós sentimos a falta da presença daquelas pessoas que nós tanto amávamos. Mas também é fato que a Bíblia faz isso como graça para a vida daqueles que creem no Senhor Jesus, porque Deus está tirando eles de um mundo de sofrimento para um mundo onde não há mais nenhum tipo de sofrer. Mas a gente vive de alegrias passageiras e momentâneas, não é? Os milagres podem acontecer sim, mas mesmo os milagres eles se tornam alegrias momentâneas e passageiras. Por quê? Porque os problemas continuam. Por isso Paulo diz em Romanos 8, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos e as alegrias também, do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada. O pastor Tim Keller, ele nos diz assim numa frase bem interessante. Ele fala assim, o dia em que Deus consertará todas as coisas, o dia em que toda tristeza deixará de ser verdade, perceberemos que as piores coisas que já nos aconteceram irão, no final, apenas aumentar o nosso deleite eterno. Naquele dia, tudo isso será virado do avesso e conheceremos uma alegria fora de qualquer parâmetro desse mundo. Isso é tão importante que o apóstolo Paulo, reconhecendo isso, fala exatamente sobre o anseio e expectativa dos cristãos e da própria criação quanto à eternidade. Ele diz assim em Romanos 8, a partir do verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente
não podem ser comparados com a glória a ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Se esperamos o que vemos, com paciência. Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Lembra o que Jesus disse para Marta? Não disse que se creres verás a glória de Deus? Esperança real naquilo que ainda não vemos, mas nós aguardamos com certeza. Essa esperança real só Jesus Cristo pode trazer ao coração humano. Por isso Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo, ela não pode se limitar apenas a essa vida, porque se vivemos assim, apenas milagres e bem-estar da vida, esperando isso, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque a nossa vida não se resume à existência terrena. Você já se perguntou até onde Jesus é capaz de ir para que você não viva apenas nas perspectivas desse mundo? Jesus ele é capaz de ir até o Calvário, até a cruz, até a morte, até o Hades, até o céu e até o trono, para que eu e você possamos ter esperanças renovadas, esperanças em algo transcendente, glorioso e perfeito. É por isso que o Dr. Martin Luther King, ele disse assim: devemos aceitar a decepção finita, mas nunca perder a esperança infinita. Devemos aceitar a decepção finita, mas nunca perder a esperança infinita. E 1 Pedro 1, 3-7 fala assim: louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por sua grande misericórdia, que nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda no céu para o seu povo, onde elas não perdem o valor. Por meio da fé, vocês são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, embora agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações que estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé de vocês, que a fé que vocês têm é verdadeira. E assim receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Jesus é a ressurreição e a vida. A ressurreição tem a ver com a alegria escatológica, com a alegria eterna, aquilo que ainda vai chegar, que ainda vai acontecer. Mas Jesus também é a vida. E isso não tem a ver apenas com a eternidade, mas tem a ver com uma alegria eterna hoje, nesse momento. Portanto, Jesus traz de volta a esperança. Jesus não é só um milagreiro, mas aquele que nos oferece o que realmente nós precisamos para hoje, mas também para a eternidade. Concluindo esta mensagem, diante de tudo isso, podemos descansar na realidade de que uma nova esperança nos foi dada e está garantida naquele que é a própria ressurreição e a vida, hoje e eternamente. Seja qual for o momento que você está vivendo hoje, Deus te ama e te convida para algo novo que somente Ele, através de Jesus Cristo, pode te oferecer. Jesus Cristo se importa com você e com o seu sofrimento. E quer que você tenha fé e confiança nele, não nas coisas dessa vida, que são imperfeitas e trazem alegrias passageiras. Portanto, Jesus reaviva a sua fé e esperança hoje pela alegria bendita proporcionada pelo que fez na cruz. A nova consciência de fé lhe dá a convicção de que um dia as lágrimas irão acabar e tudo se fará novo.
As interrupções de Jesus na vida desses homens e mulheres foram para mostrar e para dar algo novo para a sua caminhada nesse mundo, mas para que eles vivam com a esperança da eternidade. Que assim também seja na sua vida, para a honra e glória de Jesus Cristo e para o seu próprio bem. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta palavra poderosa, porque é a tua palavra, não é a palavra de homem algum. É a palavra do Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, que criou o mundo do nada, que criou todas as coisas, que trouxe todas as coisas à existência, que me criou e criou este querido e esta querida que nos assiste nesse momento. O Senhor nos criou. E o Senhor nos criou e nos criou porque nos ama. Mas sabe que nós vivemos num mundo que foi afetado pelo pecado e por conta disso nós sofremos angústias, amarguras, lutos. Mas o Senhor veio a esse mundo em Jesus Cristo, porque o Senhor se compadece de nós, porque o Senhor se preocupa conosco. O Senhor deixou a sua palavra registrada para que ao lê-la possamos perceber a ação do Senhor vindo em nosso favor. Nos deixou registrar a tua vontade para que ao lê-la nós possamos perceber cada vez mais a quem tu és e o que tu podes fazer, ó Deus. Ao lê-la, Senhor Deus, ter a nossa fé aumentada neste Deus que é incomparável, que não é um Deus que é fruto da imaginação humana, mas é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus que era, que é e que sempre será. E ao nos revelar a tua palavra, nos mostrar aquilo que só Jesus Cristo fez por nós, morrendo na cruz do Calvário, mas ressurgindo ao terceiro dia, porque através da sua ressurreição garantiu também a nossa ressurreição daqueles que creem no Senhor. E ao crermos em Ti, nos deu vida. Vida para a eternidade, sem dúvida alguma, mas vida nesse momento, alegria que vem dos céus para nós nesse momento de crise, de sofrimento, de luta e de dor. O Senhor e só o Senhor pode operar de maneira tão poderosa nas nossas vidas, nos trazendo certezas que nada nesse mundo pode nos trazer, nos trazendo convicções e percepções novas, que nenhum tipo de estudo pode nos trazer, a filosofia não pode trazer, a ciência não pode trazer, a teologia por si só não pode trazer. Mas é o Senhor, pelo Teu Espírito em nós, que nos dá um novo crer, uma nova consciência de vida e sobre a vida. E que em nome de Jesus essa consciência seja, Deus, derramada e aplicada pelo Teu Espírito na vida destes que me ouvem nessa hora. Para que deixemos de ter uma vida medíocre, pequena, ensimesmada e só conectada e vivendo a respeito dentro dos parâmetros e percepções desse mundo caído. Mas que o Teu Espírito Santo, Deus, reavive em nós a fé e a esperança em Ti, para que vivamos hoje uma nova esperança e que vivamos com os olhos nesse mundo, com o coração, com a mente na Tua palavra e com o coração na eternidade. Porque o Senhor voltará, e o Senhor recolherá para si o seu povo, e tudo se fará novo, e não haverá mais dor, mais lágrima, mais choro e nem morte. Ó Deus, apressa a tua volta, Senhor. Volta para transformar esse mundo caotizado. Enquanto isso não acontece, fortalece a nossa fé e nos dê o ânimo para pregar a tua palavra, para que outros sejam fortalecidos também na sua fé. É no nome santo de Jesus e para a glória de Jesus que nós oramos. Amém, Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua semana.